Mas você sabia que nós que estamos aqui, que servimos a Deus, o que você passa é para te fortalecer e para te tornar varão perfeito diante de Deus? É para te moldar, para te, na verdade, deixar mais preparado para ir para o céu? E às vezes a gente não entende isso. Então o que ele vai falar? Olha, quando você estiver passando por dificuldades, por tribulação, tenha bom ânimo, sejam alegres. Mas como nós seremos alegres? Como nós vamos ficar felizes quando tudo estiver dando errado? Isso não é apenas uma questão de... Porque como está tudo bem, é fácil eu falar que quando a aprovação chegar, eu vou ficar feliz. Mas é duro quando a aprovação chega. Aí que nós vamos descobrir, Deus às vezes permite as dificuldades, a tribulação, para a gente descobrir quem vive em nós de verdade. Se é o nosso velho eu, ou se é o nosso novo homem. Porque se é o nosso velho eu, porque tem pessoas que até são pessoas que conseguem ter um destaque às vezes na igreja, Deus usa, Deus capacita, mas quando vem as provações, a pessoa desaba. Porque, irmãos, nós devemos servir a Deus pelo que Cristo fez por nós na cruz. E você sabia que as dificuldades, os problemas, são coisas da vida? A primeira coisa, para que nós venhamos enfrentar as dificuldades com alegria, com contentamento, sem reclamar, primeira coisa é nos conscientizar de que os problemas são coisas da vida. O problema é assim mesmo, você vence um, tem outro na frente. E assim é a vida vai seguindo. Então o que eu tenho que entender? Primeiro eu me conscientizo, que é coisa da vida. Se é coisa da vida, ou seja, sabe o que é um grande problema nosso? Que a gente se coloca num pedestal e acha que nós não merecemos passar pelo que nós estamos passando, sabia? Que o maior problema nosso nas dificuldades e nas tribulações é que a gente acha que a gente não merece passar pelo que nós estamos passando. E o diabo começa a usar isso para trazer em nós murmuração, falta de contentamento, porque quando eu reclamo, eu estou falando, olha, isso eu não mereço, Senhor. Você entende? E sabe o que a gente tem que entender? Se nós estamos passando, é por um bom motivo. Por quê? Quando o crente, ele tem uma coisa no coração dele, está lá em Romanos, o versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, logo, se todas as coisas estão cooperando para o meu bem, por mais difícil que seja a situação, não é que você vai enfrentar a dificuldade e vai soltar foguete, não é. Você vai chorar, vai doer. É igual quando você vai passar por uma cirurgia. Uma criança, por exemplo, quando, por exemplo, vai tirar um espinho ou vai fazer alguma pequena cirurgia que não é a necessidade de anestesia, por exemplo, um adulto, ele tem a maturidade às vezes de passar por isso, aguentar a dor, mas saber que é por uma boa causa, por um bom motivo. A criança não, ela chora, ela esperneia, porque ela só pensa na dor, ela não pensa no bem que aquilo vai trazer. Quando você vai levar uma criança para tomar vacina, uma picadinha, a criança faz um berreiro. Por quê? Porque a criança ainda não tem maturidade de entender que aquilo é para o seu bem, para defendê-lo de alguma doença, para imunizá-la. Então, nós não podemos ser crianças na fé, irmãos. Quando nós estivermos passando por algumas dificuldades, por algumas tribulações, a gente tem que ter essa consciência. Está doendo? É desconfortável, mas é para o meu bem. Tem um propósito maior. Então aquela coisa, você não se alegra pela dor, mas você se alegra pelo que aquilo vai causar, pelo que aquela situação vai construir em você. Amém? Amém.
que essa perseverança, aí ele vai falar, né, que esse sentimento de felicidade vai gerar em nós o quê? Perseverança. Por quê? Porque aquele que confia, independente do que acontecer, ele vai confiar. Então, vai desenvolvendo, né, um ciclo de confiança com Deus. Ou seja, você passa esse problema, você passa essa aflição, você confia em Deus, lá na frente tudo se resolve, você vê a parte, né, que foi boa daquilo, aquilo que construiu em você, aquilo que trouxe de bom para você, né, aquilo que às vezes mudou você de forma positiva. Então você, quando passar pela mesma situação de novo, você vai entender, daquela vez Deus, né, estava trabalhando algo em mim, Deus estava preparando algo melhor e maior na minha vida, então eu sei que agora será diferente. Então você persevera nas tribulações tendo fé. Ou seja, e cada vez que nós vamos passando em alegria, né, em contentamento pelas dificuldades, a gente vai crescendo em perseverança, em confiança. Aí sabe o que ele vai falar? Que a perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Sabe o que é o problema? O diabo ele vai usar os momentos de dificuldade e aflição para fazer uma barganha com você. Sabe o que ele vai dizer? Deus te deixou desassistido. Deus tirou isso e aquilo de você. Sabe o que as pessoas fazem? Aí é quando elas pegam contra Deus. Sabe o que elas dizem? Eu não vou renunciar mais nada não. Deus não está nem aí para mim mesmo, eu também não vou estar nem aí. É isso que acontece dentro de nós se a gente não vigiar. É nos momentos mais difíceis da nossa história, onde as nossas emoções estão fragilizadas, que o diabo vai chegar para nos colocar propostas, para nos deixar contra Deus. E é nesses momentos que nós devemos perseverar, nós devemos confiar. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Sabe qual que é essa sabedoria aqui? Irmãos, tem gente que acha que sabedoria é conhecimento. Não. Você pode pegar uma pessoa, um doutor, formado em uma grande universidade, ele pode ter grandes conhecimentos, mas às vezes ele não tem sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É maturidade de agir diante das situações, né, com humildade, né, com respeito com o outro. Sabe o que é sabedoria? É ter a humildade de saber que não sabe tudo. Sabia? Você sabe isso? Sabia que as pessoas que são humildes, para reconhecer que ela não sabe tudo, que ela não pode tudo, ela cresce em conhecimento mais que os outros? Ela cresce em relacionamento mais do que os outros? Então por isso que ele fala, olha, se está te faltando sabedoria para você passar pelas aflições, é nesse sentido que ele está falando da falta de sabedoria. Porque tem gente que está falando, nossa, te falta... Ele não está falando aqui se te falta conhecimento, não. Ele está falando de sabedoria para passar pelas provações. Porque uma pessoa que tem sabedoria, quando ela passa pelas provações, o agir dela é diferente. A reação dela é diferente. Porque vai acontecer muita coisa ao nosso redor e conosco. Mas sabe o que vai dizer se realmente... a minha fé é consolidada em Deus, se eu sou realmente parecido com Cristo, é a minha reação. Olha Jesus, por exemplo, ele foi chicoteado, ele foi cuspido e não abriu a boca. Tem gente que fala que é parecido com Cristo, que anda com Cristo, mas pisa no calo dele para você ver. Sabe o que é isso? Falta de sabedoria. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque de que adianta nós professarmos um evangelho e não ser sábio? Porque a falta de sabedoria no nosso proceder vai causar muitos problemas. Então nós devemos tomar cuidado, porque o mais prejudicado da nossa falta de sabedoria, sabe quem que é? Somos nós mesmos.
Sabe quem que vai colher os frutos da nossa falta de sabedoria? Sou eu, é os meus filhos, é a minha família. Você sabia que tem pessoas que pagam até hoje por más escolhas dos seus avós? Por exemplo, não estou falando de maldição hereditária não, irmãos. Estou falando, por exemplo, se uma pessoa às vezes tinha uma fazenda, não soube administrar, os filhos vão colher essa falta de sabedoria, os netos vão colher por quê? Porque eles não vão ter uma boa base financeira, porque faltou sabedoria lá atrás. Então, nós devemos entender que a nossa falta de sabedoria nos faz sofrer tantas situações que são desagradáveis. Porque tem gente que acha que às vezes, né, é mais fácil você, como se diz, erguer a cabeça. Não, sabedoria às vezes é abaixar a cabeça, ficar calado. Você sabia que o sábio, ele não discute com o tolo? Você sabia que o dia que alguém for discutir com você, se você responder, se você for querer rebater, você vai estar se igualando a ele? O Provérbios fala isso pra gente. A gente tem que tomar cuidado. Seja sábio. Não seja reativo. A gente tem que aprender a ser mais passivo. É lógico que às vezes a nossa natureza pecaminosa foi dentro da gente, irmão. A gente é ser humano. Mas é aí que mora o domínio próprio. Aí o Espírito Santo, você pede misericórdia, o Espírito Santo toma o controle de tudo, dá certo. Aí depois ele vai falar: quem assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que vai fazer. Ou seja, aquela pessoa que não acredita que a sua dependência, que precisa de sabedoria da parte de Deus, nunca vai receber. E sabe o que é o problema? É uma pessoa que vai viver a vida sofrendo. Sabia, irmãos? A gente tem que tomar cuidado, porque se eu não aprender a ser sábio, sabe o que vai acontecer? A minha falta de sabedoria. Tem coisa que a gente passa na vida que não é Deus, é a gente. É a vontade de Deus. Não, irmão, foi falta de sabedoria sua. Foi falta às vezes de orar, foi falta às vezes de sentar à mesa, entender, né? Porque às vezes, quantas pessoas às vezes que perdem um bom emprego, perdem um bom casamento por falta de sabedoria, né? Não conseguem pensar e agir com sabedoria. Porque a gente sabe, irmãos, que a sabedoria não é algo que vem da carne, é algo que vem do Espírito. Porque sabia que a sabedoria vem de Deus? A ciência e conhecimento vem do homem, mas a sabedoria vem de Deus. Por isso que ele está falando que a gente tem que pedir para Deus sabedoria. Depois ele vai falar, né, da pobreza e da riqueza. O pobre deve se alegrar quando Deus o fizer prosperar. Nós temos que reconhecer. Você pode ser bom no serviço, você pode ser bom no que você faz. Você pode ser bom administrador, você pode ter uma família às vezes que te ajudou, mas se não fosse o Senhor te dando o principal, que é o fôlego de vida, você nem aqui estaria. Então às vezes as pessoas batem no peito para dizer: olha, eu não tinha nada e eu conquistei muita coisa. Não é só mérito seu, foi o Senhor que te prosperou. A riqueza vem de Deus. Tem muita gente que fala: olha, o diabo pode dar riqueza? Pode, mas Deus também dá riqueza. Porque nós, irmãos, infelizmente tem aquelas pessoas que têm aquela mentalidade que acham a gente, por servir a Deus e não ser deste mundo, tem que viver o pior deste mundo. Não, irmãos, Deus tem para nós é o melhor dessa terra. O que a palavra de Deus diz? Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e daria o trigo mais fino. Ou seja, Deus tem o melhor para nós. O problema é que a nossa falta de sabedoria às vezes afasta as riquezas, as bênçãos que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que muita coisa eu poderia estar melhor hoje, irmãos.
E você também às vezes tem esse mesmo pensamento. Mas às vezes uma decisão que faltou com sabedoria, às vezes deixou de colher alguns frutos que poderia ter colhido. Mas a nossa vida nunca é tarde para nós tomarmos novos posicionamentos sábios. O rico deve ser grato a Deus mesmo quando perder os seus bens. Aqui é difícil, porque é fácil, irmão, ser grato a Deus quando Deus nos dá riqueza, quando Deus enche a nossa despensa. Mas e aí quando Deus tira? Será que nós conseguimos falar como Jó falou? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou nós começamos a murmurar? Infelizmente, às vezes a gente faz isso, porque quando Deus dá, às vezes a gente esquece até de agradecer, mas às vezes a gente não esquece de reclamar quando falta. Às vezes a primeira coisa que a gente faz, às vezes a gente não fala, mas a gente questiona o nosso pensamento. Mas a gente tem que ser grato também quando Deus tira, porque as riquezas que temos nós não vamos levar. Nós somos mordomos dessas riquezas que Deus nos confiou. Então Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê essa maturidade, se esse que não chegue, mas se chegar esse dia na nossa vida, que nós venhamos ter a fé em Deus e a sabedoria de entender e de aceitar, o processo de trabalhar de Deus na nossa vida. Porque ele vai falar que o rico é como a flor que quando o sol brilha com o seu calor, ela murcha e perde a sua beleza e cai. Ou seja, e perde a vida, é destruída. Sabia que as riquezas são assim? O que ele está querendo dizer aqui? Que às vezes ela perde a beleza, ela perde a vida. Sabe como que isso acontece na vida de uma pessoa que tem muito dinheiro, que é uma pessoa bem abastada? Quando às vezes ela tem todo o dinheiro para pagar o médico mais caro do mundo, o remédio mais caro que existe, mas a medicina desengana. Olha, mesmo com esse remédio, mesmo com esse tratamento, a medicina não tem esperança para você. Aí a riqueza murcha, de nada vale. Porque se isso fosse um diferencial na hora da nossa morte, se isso fosse um diferencial na vida, você ia lá no cemitério, você ia encontrar só pobre lá, só pessoas que não têm dinheiro. Rico morreria só de velhice. E não é o que acontece. E é isso que a gente tem que ver. A riqueza é muito boa, sim, que Deus me dê. Amém? Mas a gente tem que entender o seguinte, que a riqueza pode ser boa, mas ela não é tudo. Ou seja, é melhor estar com falta, com necessidade com Deus, do que a riqueza sem o Senhor dentro do nosso coração é como uma flor que murcha e perde a beleza. Depois ele vai falar sobre as provas e tentações. Aí ele vai dizer: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Infelizmente, no momento em que as pessoas começam a passar por dificuldades e aflições, a primeira coisa que fazem é culpar Deus pelo sofrimento e não aceitar o trabalhar de Deus, e aí a pessoa sai da igreja, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de buscar, e ela fica, como se diz o ditado, de mal com Deus. Aí em protesto ela sai da igreja, ela sai da comunhão e vai fazer tudo aquilo que ela às vezes fez um dia que ela, na verdade, ela está meio que provocando a Deus. Já que o Senhor me deixou passar por isso, agora eu vou fazer isso, porque eu estava guardando a tua lei, mas o Senhor deixou que isso acontecesse. Fé não é barganha, irmãos. A gente tem que entender que nós não servimos a Deus por coisas. Se a gente entender isso, quando a adversidade chegar, a gente não vai deixar Jesus por causa das aflições. Amém? Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Ou seja, se ele fala depois de ser aprovado, você sabia que tem a chance de nós sairmos das nossas provações desaprovados pelas nossas atitudes?
Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tem gente que vai ver a vida inteira a mesma prova porque não passa de nível? Eu acho que eu já falei aqui, né? Quem é que lembra do Super Mario vai lembrar disso que a gente está falando. Você está jogando um joguinho e o Super Mario era o seguinte: se você não vencesse aquela etapa, você voltava para o zero de novo e continuava. Tem gente que nunca passa de fase, vai viver a vida inteira os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas aflições, porque não passa de fase, não aprende. E Deus vai continuar, olha. Se não aprender, vai ser até o último dia de vida passando pelas mesmas coisas. Às vezes a gente vê casamentos, relacionamentos, pessoas que não param em trabalho, você vê que é sempre a mesma coisa, vai entrando naquela bola de neve, vai criando um ciclo vicioso e sempre a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa não aprende com a situação. Quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Não é Deus que traz a tentação até nós. E às vezes tem gente que só culpa o diabo. Não, o diabo, a pólvora estava dentro de você, ele só chegou com uma faísca. Aí você não quis apagar o fogo, porque na verdade a maldade está dentro de nós. E às vezes tem gente, sabe por que tem gente que às vezes não vence o pecado? Porque ela não chama a responsabilidade para si. Ela culpa as pessoas à sua volta, ela culpa a sua história de vida, ela culpa Deus porque Deus me deixou passar por isso, porque Deus me deixou nascer assim, porque Deus me deixou nascer nessa família, passar por isso e aquilo. Ou, por exemplo, porque Deus não me liberta disso, Ele tem poder para me libertar? Não. Há uma colaboração para que Deus venha libertar, e é preciso de renúncia. A pessoa às vezes não quer renunciar, aí fica culpando tudo, menos o dia que a pessoa chama a responsabilidade para si, assim como Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Ou seja, ele traz a responsabilidade para si, diz que ele mesmo está o levando para a morte espiritual. Ou seja, as pessoas só vão crescer na fé o dia que ela parar de responsabilizar os outros, o diabo, pela sua fé. Você é a única pessoa que pode te levar para o inferno, sabia? Deus ele tem a salvação disponível para todo mundo que quiser. Isso está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todas as pessoas, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora tem gente que quer responsabilizar Deus, responsabilizar a igreja, responsabilizar a família, responsabilizar a situação financeira, porque não está conseguindo firmar na fé, não. Se você renunciar, você consegue. O problema é que você idolatra tanto o seu pecado e ama tanto a si mesmo que você não quer ter domínio próprio. Por que Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não está falando para a gente negar o diabo, está falando para a gente negar a si mesmo. Porque o diabo, na verdade, ele vai nos tentar. Mas quem que decidiu pela tentação? Somos nós. Ele só apenas dá um empurrãozinho. E às vezes as pessoas, elas gostam do pecado e vivem no pecado porque são amantes dos prazeres, idolatram os prazeres. E não querem nada com Deus, querem viver apenas os prazeres e pronto, acabou. Mas o problema é que depois desse prazer tem uma vida eterna de dor e sofrimento. As pessoas não param para pensar nisso. Sabe o que é o triste? É quando as pessoas pegam conhecendo a verdade. Infelizmente, quando você vê a vida de um desviado, é muito triste, porque ela sabe para onde ela está indo,
Mas infelizmente parece que, sabe, a pessoa fala, não estou nem aí, vou viver a vida e depois a eternidade eu vejo depois. Ou fica na ilusão, o diabo coloca a ilusão na mente da pessoa que, eu não dou conta de viver sem isso. Deus sabe do meu coração, quando no último momento Deus me dá a oportunidade de me levar, vai pensando para você ver, vai direitinho para o inferno. É igual aquela mortezinha lá, vou logo fazer essa passagem, né? Porque, irmãos, eu fico pensando, tem gente muito corajosa, tem gente que tem muita coragem, sabe por quê? Aquele que muito é dado, muito é cobrado, irmãos. Quanto mais você conhecer do Evangelho, mais peso você vai carregar e mais tormento você vai passar na eternidade sem Deus. A gente tem que pensar nisso. O rigor para aqueles que conhecem a Deus será muito menor para Sodoma e Gomorra. Por isso que Jesus vai dizer: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Ele falando que se tivesse realizado os milagres que realizou lá em Sodoma e Gomorra, talvez eles tinham se convertido. Então deixa eu te falar, haverá mais rigor para um crente que não quis viver o Evangelho. Na eternidade sem Deus haverá mais sofrimento e ranger de dente do que para um ímpio que nunca conheceu a verdade. Irmãos, isso aqui é brincadeira, não é brincadeira, isso daqui é muito sério. A gente está falando de uma eternidade que não tem fim, e às vezes as pessoas desprezam a vida eterna que só Deus pode dar. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Ou seja, é o desejo do nosso coração que faz com que o pecado nasça dentro de nós, é o desejo. Deixa eu te falar, cuidado com o que você anda desejando, porque às vezes a pessoa acha que não, só desejar não é problema sim. Repreende quando você estiver desejando coisa que não vem da vontade de Deus. Sabia que tem crente que fala: nossa, eu tenho saudade daquela época que eu fazia isso, aquilo, era tão bom. Aí o desejo, primeiro nasce o desejo, para depois dar fruto ao pecado. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Isso a gente tem que ter consciência. E aí às vezes a gente não consegue vencer os maus desejos, vencer a nossa carne, renunciar às coisas da vida, sabe por quê? Porque a gente não busca o céu, a gente não busca Deus. A gente às vezes está muito preocupado em massagear o nosso ego. Eu estou sofrendo, então eu vou cantar um hino, ou vou escutar um hino, que Deus está vendo o meu sofrimento, que Deus vai me colocar no palco e tudo mais. Se você pensasse no céu, colocasse um hino que adorasse ao nome do Senhor Jesus, você buscaria o céu, e o céu te reveste de poder, te reveste de gozo, de graça, para você vencer os seus maus desejos. Sabe o que Paulo vai nos dizer? Se nós buscarmos a Deus, se nós esperarmos em Cristo, apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Infelizmente hoje, grande parte da igreja está buscando Jesus apenas para essa vida. Olha o tipo de mensagem que as pessoas gostam de ouvir hoje. A pastora Camila Barros falou uma coisa no Instagram esses dias que eu achei perfeito, define muito bem a nossa realidade. Ela falou que ela não fica irada com os falsos profetas, porque isso a Bíblia já avisou que teria. Ela se ira com a pessoa que é enganada, porque a pessoa que conhece a voz de Deus, que busca a Deus, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso que nós temos que ser embasados na palavra de Deus e buscar a presença de Deus, para nós não sermos enganados. Tem muito lobo devorador aí querendo só a lã da ovelha. Pega a lã da ovelha e depois deixa a ovelha ir para o inferno. Só que é a sua lã. Fica te prometendo um monte de coisa, mas não te promete o céu, que é o mais importante. Te promete carro do ano, te promete a casa dos sonhos,
mas eu te mostro o caminho no céu. Esse é o grande problema. Depois ele vai dizer: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Irmãos, o crente tem que ser pronto para ouvir, tardio para irar. Ou seja, pronto para ouvir demonstra o quê? Humildade. Tardio para irar nos mostra que nós temos domínio próprio, frutos do Espírito. Nós não podemos ser aquela pessoa que fala mais do que ouve. Já viu que tem pessoas que você vai conversar com ela, só ela que fala, só ela que conversa? A gente tem que ir. Às vezes a gente faz isso. A gente quer falar mais do que ouvir. Mas quando você fala, você está colocando para fora. Quando você ouve, ainda mais se for pessoas de Deus que a gente tem, até quem a gente ouve, a gente tem que saber. A gente está colocando para dentro, está enriquecendo. O pastor do meu irmão, ele fala uma coisa e é verdade: é melhor ouvir do que falar. Eu fiquei muito tempo sentado ouvindo e tinha o prazer de ouvir, mas esse tempo que eu fiquei ouvindo foi tão bom para mim. Às vezes a gente só quer falar, mas é tão bom ouvir para aprender, ouvir para nós venhamos crescer em graça, em conhecimento. Felizmente a gente vive uma geração hoje que ela não quer ouvir. Como que você vai crescer em sabedoria se você não ouve? As pessoas acham que não precisa aprender, que elas já sabem tudo. Você já viu essas pessoas que elas sabem tudo, tanto que é difícil conviver com elas? É insuportável. Ninguém consegue conviver bem com elas. Onde ela vai, parece que ela causa uma repulsa. Não dá certo na família, não dá certo, não dá certo em lugar nenhum. Porque, irmãos, nós devemos ser humildes de coração, saber ouvir. Detalhe: tardio para irar. Irmão, se alguém já fala uma coisa que te feriu, desagradou, você já está pronto para revidar, para falar coisas para ver se fere aquela pessoa. Olha, você falou algo que me feriu, agora eu vou falar algo pior ainda. Tá igual o negócio lá fora. Falo que eu não gosto, eu vou te dou uma cadeirada. Infelizmente, e o problema é que às vezes na igreja a gente está passando isso. Infelizmente. As pessoas escutam as coisas, elas querem, como se diz, revidar, quer tirar a satisfação. Irmão, a satisfação do crente é tirar no joelho. Irmãos, o crente vai ser injuriado, o crente vai sofrer calúnias mesmo, é da vida. Você acha que o diabo vai te deixar quieto? Você está jogando no time adversário, ele vai te atacar. Irmãos, observe, campanha política, a nossa vida, compare, como se nossa fé fosse uma campanha política. Já viu que o outro lado começa a caluniar o outro? O diabo vai te caluniar, o diabo vai usar pessoas para falar aquilo que você não fez, para te afrontar, para falar aquilo que te deixa mal. Mas deixa eu te falar, suporte. Porque nós temos domínio próprio. Nós não iramos por qualquer coisa. Se a gente estiver irando por qualquer coisa, é porque às vezes está faltando um pouco o domínio próprio na nossa vida. Se está faltando domínio próprio, às vezes está faltando jejum, está faltando oração. É a hora que a gente pede misericórdia: Senhor, eu preciso reabastecer a minha vida espiritual. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Todas as pessoas que agem pelo impulso, sabia que tem casamentos que são desfeitos, tem pessoas que matam a outra. Irmão, não decida nada no calor da emoção. É uma falta de maturidade quando no calor das emoções as pessoas tomam decisão. A pessoa não para estudar, para colocar na mesa, para pensar. Ela já vai tomando a decisão, pelo calor do momento.
E às vezes são coisas que podem se ajeitar, que podem se alinhar com o tempo, que às vezes conversando, às vezes esperando as coisas se ajeitar, as coisas esfriarem, tudo vai voltar para o seu lugar e a pessoa já toma uma decisão. Ou seja, não tome decisão quando você estiver irado, porque vai produzir coisa que Deus não aprova. O diabo ele vai usar a ira para fazer a gente pecar contra Deus. Sabe, já viu uma pessoa, quando ela está irada, ela não raciocina? Né? Tem uma parte do cérebro que chama córtex cerebral, é o que te freia. Quando você está irado, isso não funciona. Você não pensa, você não raciocina. E o crente tem que ser diferente. O crente tem que ter freio. Freio na língua, freio nas atitudes, freio nas decisões. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. E não é salvá-los só do inferno, não. É salvá-los de viver problemas aqui na terra, sabia? Nosso pastor presente, o pastor Euripides, ele pregou uma mensagem que eu nunca esqueci, já deva ter mais de 15 anos. Eu falei assim, irmãos, olha a vida das pessoas. E ele falou que foi feito um estudo para a universidade evangélica, que 90% dos problemas das pessoas não são o diabo, são elas mesmas que provocam. E às vezes 10% é guerra espiritual. Aí sabe o que acontece? Você já viu que tem pessoas que vivem uma vida mais tranquila, a vida dela prospera mais, ela tem menos problema, ela parece que ela vive uma paz que as outras não vivem. Sabe o que é isso? Está sendo salvas. Porque você nunca vai achar uma pessoa que vive em paz que ela não seja, não tem uma qualidade que faz toda a diferença: humildade. Toda pessoa mansa, toda pessoa humilde vive em paz. Ou seja, tardio para irar, sabe, ouvir, que quando a gente ouve, a gente não toma decisões precipitadas. Não se engane, não seja apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Sabe o que é o nosso problema às vezes, irmãos? Que às vezes a gente só sabe ser ouvinte, a gente não pratica. E às vezes quando a gente pratica, não pratica por completo. Mas deixa eu te falar, essa palavra aqui é vindo para nos salvar, até nos nossos relacionamentos, não é só no inferno não. Infelizmente a gente está vivendo uma geração, tem gente, quando você vê ele falando, você pensa, meu Deus do céu, é um homem de Deus. Quando você vai conviver, você pensa, meu Deus do céu, não converteu ainda. A boca pode falar o que quiser. Da boca pode falar tudo. Agora o que vai me validar são as minhas atitudes. O que vai validar é a forma que eu reajo. Eu escutei há um tempo atrás, eu acho que já dei esse exemplo aqui, eu vi um pastor falando, olha, nos momentos de provações que nós somos espremidos, que a gente vai colocar para fora o que tem dentro da gente. Aí a pessoa vive uma vida de aparência, uma fé fingida. Aí na hora que você espreme ela, você não vai sair dali frutos do Espírito. Você vai achar que laranja, mas é limão. Em vez de ser doce, vai ser azedo, vai ser amargo. Sabe por quê? Porque não tem Cristo dominando o coração. Então, irmãos, nós devemos ser mais cautelosos de viver um evangelho na prática, de praticar. Porque falar é fácil, nós também temos que falar e viver. E às vezes a gente fala, você não precisa falar que você é um homem de Deus, você não precisa falar que você é uma mulher de Deus, você não precisa contar suas experiências de fé para ninguém. As maiores pessoas que eu tenho como referência, que eu vejo Deus grandemente na vida delas, elas nunca me contaram experiências espirituais, que com certeza elas têm muitas. Mas quando você vê a vida dela, a forma dela falar, a forma dela tratar as pessoas, a forma dela se relacionar, é diferente.
Porque pratica. Não só ouve, não só fala, mas pratica o que a palavra de Deus recomenda. Alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Sabia que as pessoas que vai saber se uma pessoa é convertida de verdade quando ela controla a língua? Se a pessoa diz que serve a Deus, a primeira coisa que ela não vai falar mal dos outros, não vai levantar falso testemunho, porque às vezes a gente relaciona com as outras pessoas e a gente é imperfeito, a gente começa a falar da imperfeição dos outros. Não, pessoas que realmente conhecem a Deus não fica falando da imperfeição dos outros, não fica tocando na honra dos outros irmãos, não fica levando e trazendo. E a gente tem que entender isso, porque senão, se quer ver uma pessoa ver Deus na vida dela, é uma pessoa que não fala mal da vida de ninguém. Porque irmão, deixa eu te falar, eu como pastor, filho de pastor há muito tempo, quando chega uma pessoa aqui falando mal do pastor anterior dele, eu sei que essa pessoa é problema. Aí você vai ver, vai convivendo, fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal dos patrões. Aí você vai ver, peraí, irmão, se eu sou o problema onde eu vou, eu preciso ver o que está acontecendo. E às vezes está faltando o que? Renúncia para nós, irmãos. E às vezes a gente tem que entender isso. O que a palavra de Deus vai dizer? Para que Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira que é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Deixa eu te falar, nós não podemos nos manchar com as coisas deste mundo, não. Deixa eu te falar, ira, contenda, deixa para o mundo. Eles já fazem isso de sobra. Agora a nossa veste não pode ser manchada. A gente tem que se voltar a ser aquela igreja. O irmão é crente, o irmão não briga com ninguém, não. O irmão é crente, o irmão paga, o irmão tem um bom relacionamento com os vizinhos, tem um bom relacionamento com o trabalho. E sabe o que às vezes é o nosso problema, irmãos? A gente às vezes esquece de olhar para dentro de nós mesmos. E até a gente como obreiro, a gente às vezes esquece isso. Sabe como que uma pessoa começa às vezes a cair da fé? Quando a gente deixa de olhar para dentro de nós. E às vezes a gente que prega a palavra de Deus, irmãos, eu vou confessar isso. Às vezes eu estou lendo um texto da Bíblia e eu estou começando como dizer, como que eu vou montar uma mensagem para os outros, mas aí o Espírito Santo fala, primeiro é para você. Se a gente tomar cuidado, a gente quer passar a régua para os outros e primeiro não passa na gente. E nós que servimos a Deus temos que ter esse cuidado. Primeiro a gente bate na gente mesmo, depois a gente leva para os outros, amém?